Feliz sábado, Sheila. Feliz sábado, bom Feliz dia. sábado aos amigos que estão aí nos acompanhando. Feliz sábado à igreja que está chegando, aos que chegaram. Tem a irmã Fátima, o irmão. O irmão é de onde? É isso? Hã? Para morar? Promorá. Seja bem-vindo aqui. Irmã Gisá, que está chegando também com a família. E a todos os demais aí que estão conosco. Deus seja louvado por sua presença e por sua audiência, podemos assim dizer, né? E também pelo seu, pela sua adoração ao Senhor. Está chegando mais irmãos ali, Deus seja louvado. Sheila. Depois de uma semana de cansaço, vim para o descanso, né? Exatamente, um pedacinho do céu aqui na terra. Vamos então orarmos para nós entrarmos na lição? Vamos. Aliás, não sei se você quer também dar suas boas-vindas, né? Agradecer a Deus, né? Quero agradecer por estar aqui, por essa oportunidade de estar aqui na frente aqui com o Edmilson para apresentar a lição, né? Nesse último sábado do mês de janeiro, né? Certo. De 2022, né? Primeiro mês já está indo embora, né? Acabou já, o 2022 já está terminando. Já, Terminou janeiro. Pronto. Terminou janeiro, o negócio descamba aí, vai-se embora. E agradecer pela presença dos que estão aqui, né? E os que estão em casa também. Eu tenho certeza que você também que está em casa está fazendo sua adoração a Deus nesse pedacinho do céu que é o sábado, né? Vamos orar então. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui juntos e estudando a Tua Palavra, recapitulando essa lição. Tu abre a nossa mente para compreendê-la e praticar em nosso viver diário. Fica, pois, conosco, em Teu nome te pedimos, Senhor. Amém. Muito bem, de que falou a lição essa semana, Sheila? Jesus, o doador do descanso, né? Está falando como o título já diz, né? Quem é o doador do descanso? É Jesus, né? E hoje nós vamos recapitular a lição dessa semana, que vem falando sobre isso, né? Sobre o doador do descanso e sobre o descanso, né? Que hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre esse descanso de Jesus, né? De Deus, né? Exatamente. Só um instante aqui. Pode o negócio aqui enganchou. Eita, eu vou dizer, hein? Que a pessoa está chegando aqui na idade, aí tem que andar aqui com a imbira pendurada. Tá igual eu, olha. Eu ando com a minha direto. Se eu não andar, eu perdo o óculos. Pois é, eu já perdi vários, né? Por isso que eu ando, e as minhas meninas dizem que isso é cor de velho. Isso, mas eu não me importo, porque o importante é ter meus óculos para me enxergar, que sem eles eu não a enxergo. TT também disse isso. Aí sabe, foi que a resposta que ela teve não foi nem eu. Disse, mãe, deixa quieto. Aí você não vê a Sheila também, não anda com um. Ando, eu vou até comprar outro, porque esse aqui já está cansadinho, vou até comprar outro. Não me incomodo com essa história de dizer que é de velho, não me incomodo. Eu não vou dizer quem disse, mas me defenderam lá. Não, mano, não se preocupe, isso não é coisa de velho, não. Velho não é o corpo, o velho é a mente, né? Não, pois eu disse, não é coisa de velho, não. Você não vê a Sheila andando com um, quer dizer que estava dizendo que você não era velho. Nova, né? Muito bem, então vamos aqui à nossa lição, né? Que a lição número 5 fala sobre o doador do descanso. Vamos. Muito bem. Verso para memorizar. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Resta um descanso. De que Paulo estava falando aqui? Ele estava falando do sábado aqui, estava falando de outra coisa. De que ele estava falando? Resta ainda um descanso. Essa lição dessa semana ela é muito esclarecedora e ela me ajudou em alguns pontos. Assim que por muito tempo eu tinha uma dúvida, eu sabia que tinha, mas não tinha uma explicação ainda plausível, não vou dizer assim... mais clara. Mais clara, isso, uma explicação mais clara
sobre uma determinada questão que eu vou fazer aqui. Não sei se eu vou jogar a Sheila nas calças curtas ou saia curta, com relação a esse assunto aqui. E muita gente, eles pegam esse versículo aqui para dizer que o sábado não tem mais validade, porque o sábado, Paulo estava falando aqui de outro descanso, e não desse descanso do sétimo dia. E, na realidade, Paulo estava falando de outro descanso, mas não quer dizer que esse que é hoje, que ainda não pode ser, ou que não deve ser guardado, ou não tem mais validade, né? Então, vamos aqui à frente. Terra como um lugar de descanso. O que Deus prometeu a Abraão? Prometeu a terra de Canaã, né? Exato. Um local onde Deus pudesse ser, o seu povo pudesse estar separado, né, daquele povo pagão, né, que existia naquelas regiões, né? Então ele queria separar o povo dele para que Deus, pudesse habitar ali com eles, com o povo, né? Exatamente. Olha, ele chamando Abraão, disse, olha, toda essa terra eu vou lhe dar, mas antes vocês vão peregrinar 400 anos no Egito, né? Vocês vão ser escravos, vão peregrinar, e depois é que vocês vão entrar no descanso. Entrar para o descanso. Na terra de Canaã, né? Na terra de Canaã. Eu achei interessante isso aqui, porque é o seguinte, vou fazer aqui, quando eles saíram da terra do Egito, eles saíram peregrinaram no deserto para entrar na terra de Canaã. A terra de Canaã seria o descanso para eles, né? Seria o descanso. Sim. Esse descanso aqui, ele é um descanso tanto da redenção, né? Deus, quando ele cria o ser humano, após a criação, ele já tem um descanso, né? Ele criou o descanso. Isso. Deus, ele entrou no descanso. Na redenção, quando ele termina de redimir o homem na cruz do Calvário, ele já entra no descanso, né? Que ele morre ali na cruz, passa o sábado no descanso e só no domingo ressuscita. E essa entrada da terra de Canaã também, essa libertação, era como uma espécie de descanso também. Era o descanso. E, como eu estava dizendo, achei interessante, Sheila, porque vamos fazer um paralelo aqui entre a libertação do povo do Egito, da escravidão do Egito, para a libertação da escravidão no Brasil, que aconteceu, se não me falha a memória, no dia 13 de maio de 1888, né? Foi. A Lei Áurea, no caso, né? Já tinha outras leis, né? A Lei do Ventre Livre, a Lei do Sexagésimo, tinha outras leis, mas a Lei Áurea mesmo foi nessa data. A diferença, e eu queria aqui fazer como eu estava dizendo, fazer um paralelo e mostrar a grandiosidade do nosso Deus, é que, por exemplo, a princesa Isabel assina a Lei Áurea e diz assim, a partir de então, todo escravo, todo negro será livre. Só que ela simplesmente libertou os escravos, libertou, mas não deu condições de vida para eles, né? E nem ela podia dar de todo para todo mundo, né? Ela não fez uma reforma, diz, olha, como indenização pelo trabalho que vocês prestaram, cada fazendeiro vai dar um pedaço de terra para você poder plantar, colher e poder sobreviver. Não, simplesmente diz, você está livre. E muitos dos fazendeiros na época, quando a gente vê isso foi uma liberdade, uma coisa boa a longo prazo, mas a curto prazo foi muito ruim para eles. Sofrimento, porque, né? Eles não tinham mais, os fazendeiros simplesmente deram um chute neles e disseram, agora vocês não vão... né? Agora se vira. E muitos deles terminaram se sujeitando de novo à escravidão para poder ter pelo menos o que comer. Outros chegaram, iam por onde eles iam, saqueavam as coisas porque não tinham o que comer. Outros chegaram a morrer e foi uma calamidade assim, porque os livros não falam muito disso, né? Porque na realidade foi uma página negra na história.
de sofrimento a longo prazo, a médio e longo prazo, foi uma coisa boa, mas a curto prazo foi muito ruim para eles. E Deus fez diferente. Ele tira o povo do Egito, ele sai com eles conduzindo pelo deserto, ele dá a terra, ele dá o alimento, ele proporcionou tudo. Porque a terra era a Canaã era o descanso que Deus queria para eles, para usufruir, como um experimento de uma coisa maior ainda que ainda haveria, que nós vamos comentar aqui no decorrer da lição, né? Então a terra era um lugar de descanso, né? O que você tem mais a dizer aí, Sheila? Da segunda-feira. Pode falar, irmã. Alguém leve aí o microfone para a irmã Gisar. Hoje é você, Moisés. Você vai Nós somos carentes tocar o sino e acompanhar a profissão. Feliz sábado. Feliz sábado. Sábado, irmãos. de sábado. E aqui na pergunta 2, né? A gente sempre teve aquele mais foco no Êxodo 20, né? Isso. Verso 8 a 11. E o que lógico, eu já li a Bíblia várias vezes, só que assim, tem coisas que a gente a lição ajuda nesses pequenos detalhes que a gente não presta atenção muitas vezes, né? E quando fala assim, né, qual a diferença, né? Compare, quais são as duas coisas, assim. A nossa Gênese é a criação, esse Deus criador. E lá em Gênesis 28, ele fala assim, lembra que eu criei vocês, porque em 6 dias eu trabalhei e descansei. Ele lembra da criação. Quando ele vai para Deuteronômio, ele fala assim, ele foca na questão da libertação da escravidão. Ele fala, vocês, no sábado não é para ninguém trabalhar, nem vocês, nem os filhos de vocês, nem os escravos, nem os servos de vocês é para trabalhar, porque vocês já foram escravos e vocês sabem bem como é. Então, dê descanso para todo mundo. Então, o sábado, além de lembrar desse Deus Criador, lembra dessa libertação do cativeiro, né? Desse cativeiro. E hoje a gente fala assim, a libertação, quando a gente comemora cada sábado, a gente está lembrando que nós somos criados e nós somos libertados por esse Deus Criador. Diz, eu não sou escravo. Nós somos escravos do pecado quando não temos a graça de Cristo sobre nós. Exatamente. E quando não aceitamos essa graça, nós estamos presos. Depois que aceita a graça, eu nunca mais vou pecar. Não é bem assim, porque nós somos humanos e caímos em tentações. Muitas vezes somos tentados e às vezes vacilamos. Mas a graça é que nos dá essa restauração. Então o sábado é um memorial de que temos um soberano sobre nós, de que alguém que nos criou providencia a nossa libertação. E isso acalma a nossa alma, né? Não é um Deus que nos criou e nos jogou aqui de qualquer jeito. É um Deus que vem trabalhando em nosso favor. E a gente não pode esquecer disso. O sábado não é só não pode isso, não pode aquilo. O sábado é um sinal de libertação. Então, que nós possamos nos deleitar nas horas sabáticas como uma libertação que Deus nos deu. E cientificamente falando, a orientação é que nós realmente descansemos uma vez por semana, né? Que o nosso organismo ele se regenera de 7 em 7 dias, né? Então, é um sinal também de que esse descanso que Deus nos deu, mesmo antes de acontecer o pecado, Deus já descansou, já santificou e abençoou, para nós hoje traz um alívio também. E eu lhe digo uma coisa, se não fosse um sábado, muitos já teriam morrido de problemas emocionais ou de problemas de saúde muito mais cedo do que se imaginava, porque não teria a parada, né? Então, quando a gente para na sexta-feira, a gente fala assim, eu quero entrar no descanso, eu quero descansar. E 24 horas de parada, de outros pensamentos, de outras atividades, nos alivia a mente, tanto de maneira neurológica, cognitiva, emocional, né? Então, assim, além da adoração, há os benefícios físicos e espirituais de todas as formas da nossa vida. Então, há um descanso além do físico, né? O descanso emocional. Muitas vezes as pessoas pegam a questão do sábado como um descanso apenas físico. E eu lembro que uma vez eu estava na portaria da escola, né? E
eu não lembro se era na quinta ou era na própria sexta, era na quinta, lembrei, porque era à noite, era na quinta-feira, e o diretor da escola tinha marcado uma reunião para os professores na sexta-noite, né? Só que não era dia de aula de alguns, na sexta-noite, e eu vi um saindo dizendo assim, eu não venho amanhã, porque eu sou adventista. Mas ele não era adventista, entendeu? Ele estava querendo usar só como uma forma de não vir, não ir trabalhar. E muita gente acha que o sábado é um dia... Não, o sábado, eu gosto do sábado porque nesse dia eu não vou trabalhar. Mas esquece do lado espiritual. Porque o que tem de pessoas aí que não trabalham no sábado, mas... No entanto. Mas não descansa, né? Mas não descansando, né? Então, o que Deus quer no sábado não é só que você descanse fisicamente. É claro que Ele quer. Também, né? Também. Porque a Gisá falou muito bem, Sheila, nessa questão aí de hoje, se não existisse o sábado, não existisse um dia de descanso, mesmo que seja no domingo, mas que não existisse um dia de descanso, os problemas emocionais, psíquicos, né, seriam muito maiores, Com né? certeza. Porque nós precisamos realmente de uma pausa. E já foi a AIDS, já foi considerada o mal do século, mas ela perdeu esse título para o estresse, né? O estresse, o mal do século, porque as pessoas vivem no corre-corre. Então, quando Deus cria o sábado aqui, mencionando aqui, Ele está querendo que nós paremos, não só parar fisicamente, mas que você tenha o deleite de estar na presença dEle. Eu até vi, Edmilson, um amigo meu que tem uma ótica lá no centro, ele estava me falando que com essa Covid, né, ele disse que todo mundo teve que fechar, né, o seu trabalho, né? E ele disse que fechou a ótica dele, ele disse que achava... Antes, né, ele disse que vivia assim uma vida tão agitada, corria tanto, né, atrás do pão, né, que ele disse que não era só atrás do pão, que na verdade as pessoas correm não é só atrás do que comer, não, de ter a comida. Não, é uma expressão que usa. Atrás de muita coisa, né, luxo, vaidade, muita coisa, né, porque se for só do necessário, não precisava tanta correria, né. Então, ele disse que vivia naquela correria, ele disse que quando chegou o Covid, ele teve que fechar. Ele disse que viu aquilo ali, foi analisar a vida dele e disse, não, eu preciso mudar. Então, se eu me mantive, eu posso continuar tendo lazer para mim e minha família, parando um pouco, né? Então, assim, é como as pessoas às vezes dizem assim, mas se eu parar no sábado, eu vou ter como me sustentar, não vou ter como, né? Então, assim, isso aí, a questão do sábado também... E do que aconteceu, né? Serviu para nos chamar a atenção sobre isso também, né? Que você não consegue viver uma vida direto nesse corre-corre e não ter um dia para você parar, para você descansar, né? A mesma coisa com o corpo. Você precisa também dar uma pausa no seu corpo do alimento, né? Fazer o jejum, né? Jejum, exato. Isso é necessário também para o nosso organismo. Ele também precisa descansar. Ele precisa também, E aí, às vezes, eu converso muito com a minha mãe, porque... Ela vai muito assim por orientação do nutricionista, né? E aí ele diz que você tem que ter 6 refeições por dia, né? E eu brigo muito com ela, porque eu digo assim, mamãe, seu intestino não vai aguentar isso. Tem que ser 3 refeições por dia e olhe lá. Se você puder, na última refeição, comer só uma fruta, uma coisa leve, melhor ainda. Ela diz assim para mim, você não come, então deixa os outros comer. Aí eu digo, mamãe, mas na questão não é essa, você vai explicar? Então, assim... É tudo assim uma questão assim de você tem que ter esse alívio no seu corpo. O seu corpo precisa disso, nós precisamos disso, mente e corpo precisa disso, né? Desse descanso. Muito bem. Aqui eu vou ler só aqui alguns comentários. A Helena, né? Helena levanta. Está dizendo aqui que o descanso, muitas vezes as pessoas não descansam, mas não no Senhor. Temos aqui também o Kelso, né? Irmão Kelso, né? Kelso daqui de Teresina? Não, na realidade um que foi aqui de Teresina, mas ele foi embora para o Pará. Kelso, um abraço, Kelso. Pois é, ele também está fazendo os comentários aqui, né?
deixa eu ver bem aqui, importa para que desculpe, isso, a importância para os afazeres próprios no dia de sábado é reconhecer a necessidade de descansar em Deus, Então, agora, por que o povo, Deus querendo isso para o povo, eles não chegaram a descansar? Aliás, receberam o descanso, que era na época, eles tinham o descanso semanal no deserto, né, o sábado, e ao entrar na terra prometida, era aquele descanso para eles. Por que muitos não entraram na terra prometida? Por causa da incredulidade, né, deles, da falta de fé. Né? Olha, ela falou aqui a questão da incredulidade. Muitos não vão entrar no descanso do Senhor hoje por causa da sua incredulidade. Isso aconteceu no deserto, na entrada da Canaã, né? Não entraram na Canaã por causa da incredulidade e também muitos vai acontecer hoje. Porque, na verdade, nós estamos aqui, nesse momento que nós estamos vivendo, nós estamos eu fazendo um ano bíblico, né, e fazendo essa comparação. O que nós estamos vivendo hoje, nosso caminho, nossa vida, é o que o povo viveu naquela época, a caminho de Canaã, né? Aqueles 400 anos, eles tinham o tempo contado para chegar lá, né? E nós não sabemos que dia Jesus vai voltar, né? Mas nós estamos no percurso aqui, no caminho, né? Vivendo para chegar esse dia. E o interessante, Sheila, é que muitas pessoas daquela época, vamos comparar aqui os espias, os 12 espias. Dos 12, 10, eles tiveram um efeito contagioso, né? E que a gente deve ter, eles chegaram, eles viram a terra e diziam assim, mas a terra é grande demais, para nós... Que ela era uma terra maravilhosa, certo. Né? Mas eles não olharam para isso, eles olharam para o empecilho, né? Exato. Mas é muito grande para nós possuir. Nós não podemos possuir a terra. Nós não podemos possuir a terra. E hoje, muitas pessoas quando veem um sábado e dizem assim, porque o sábado, a terra prometida, era o sábado para eles. E muitos hoje veem a questão do céu, a questão do sábado e dizem assim, olha, não, rapaz, esse negócio nós não podemos descansar no sábado, não. A gente não pode parar, não. A gente não pode tem parar, que trabalhar, não. Senão a gente morre de fome. Porque senão nós não vamos sobreviver. Então era isso que os espias disseram, olha, nós não podemos, porque eles são grandes demais, nós não temos esse poder. Tinham esquecido de quem era que tinha atravessado com eles no deserto, quem era que tinha atravessado com eles no Mar Vermelho. E assim muita gente esquece quem é que cuida de nós. Olha os lírios do campo. O problema, Edmilson, é que as pessoas elas querem a bênção, mas elas não querem o sacrifício, né? E tudo para a gente servir a Deus e para a gente fazer a vontade de Deus requer muito sacrifício, né? Exato. E muita gente não quer essa parte, né? Aí, como é que diz? Olha os lírios do campo, nem semeiam, nem fiam. Não falta nada para eles. Não faz nada, mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Veja os pássaros, né? Eles não ajuntam em celeiro, eles não plantam. Mas tem um alimento mas todo dia. Então, Deus está dizendo que é Ele que cuida de nós. E por que nós vamos dizer que não podemos cumprir com a sua palavra porque não vamos ter o que comer? Essa semana, antes de ontem, aliás, quarta-feira, eu fiquei muito triste porque eu fui no mercado aqui do parque, atrás de uma pessoa para ajeitar um problema do meu fogão, e encontrei uma menina que foi adventista lá, né? É um casal, né? Ele é moreno e ela assim um pouco mais claro, né? Essa não? Não. Eles vendem negócio de fogão, essas coisas. Não, é porque esse também trabalha com esse tipo de... Aí a irmã dela é adventista, continua na igreja ali dos 3 andares, e ela não é. Era, mas saiu. Aí eu perguntei, cadê sua irmã? Tá bem? Ela está, ela continua na igreja e ela sai. Aí eu, glória a Deus, porque ela não sai. Principalmente no momento que nós estamos vivendo. Aí eu fui, sim, você. Ela disse assim, nem voltei e nem vou voltar.
Olha, me deu uma tristeza, sabe? Eu fui dizer assim, mas por quê? Ela disse, porque eu já fui longe demais, eu não tem como eu voltar. Olha, não existe isso. Você pode ir onde você for, se você desejar voltar, Deus vai estar de braços abertos para lhe receber. Ela falou assim, quando a gente não quer mais. Aí quando não quer mais, aí é eu fui, outra só fui coisa. dizer, olha, eu espero que você repense, né? Faça aí uma avaliação. Você está vendo, você já foi adventista, você conhece e sabe do que está passando, do que nós estamos vivendo, que nós estamos no final da nossa trajetória aqui, que Jesus está voltando. Então, repense em tudo isso. É isso aí. É interessante aqui que fala, né? A fé ou a falta dela é contagiosa. Por isso, Hebreus admoesta aos seus leitores, animem uns aos outros, cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras, e que ninguém fique afastado da graça de Deus. E o interessante, voltando lá na conquista, né, perto da conquista de Canaã, 10 homens e sua falta de fé contagiaram toda uma população. Sempre há os remanescentes, né? Mas, de modo geral, eles contagiaram com a falta de fé. Quando a gente está num contexto, né, e a gente vai para um contexto tóxico, né, irmã Edmilson? Isso. Que aquela situação, a falta de fé constante, a incredulidade, a gente corre o risco de ser contagiado com esse contexto da falta de fé. Da mesma forma, quando a gente está no contexto que as pessoas se animam umas às outras, não vamos continuar crendo, o Senhor é conosco, nós também somos incentivados a continuar perseverando na fé, acreditando. Então, demonstra que nós somos responsáveis também pelos nossos irmãos, né? Não é cada um por si, Deus por todos, não. Porque nós podemos contagiar o outro com a nossa fé ou com a nossa incredulidade. E o pior, irmã, cortando o que você está dizendo, que o contágio para o mal é bem mais fácil do que o contágio para o bem. Porque a nossa natureza é pecaminosa, né? A nossa natureza, o pecado está em nós ainda, né? Então, irmã Edmilson, então assim, como falou aqui o autor, continuamos a viajar. Somos nós agora que somos os israelitas espirituais viajando, né? Como povo. E temos responsabilidade para o que os viajam conosco. Então, irmã Edmilson, eu sou responsável pelo Senhor. E o Senhor é responsável por mim. Não na questão de tomar as decisões por mim, mas na questão de me animar, de me exortar, de dizer, enquanto eu estou cansado, o Senhor vai lá e anima. Então, assim, nós, como povo de Deus, somos responsáveis, sim, para animar, cuidar, né, para exortar e para incentivar os outros a continuar crendo. Isso porque mesmo. Se o ambiente, todo mundo se isola no seu lugarzinho e há um isolamento geral, então, é o tirado do fogo que vai se esfriando, né? Então, a gente precisa continuar, mesmo assim, não está todo mundo junto com a situação, uma ligação, uma mensagem, né? Estou orando por você, isso tudo anima o outro que está. Às vezes você pega uma pessoa no dia tão ruim daquela pessoa que uma palavra de ânimo que você dá, a fé dessa pessoa é renovada. Tá então, certo. a gente, além de buscar em casa a nossa devoção pessoal, a gente também, como grupo geral, a gente precisa dessa animação, dessa exortação e desse cuidado geral. E Sheila, vamos falar aqui sobre hoje se ouvides a sua voz. O que é esse hoje que a lição ela está falando, né? Hoje se ouvides a sua voz, olha, isso, Deus ele fala tanto, principalmente no livro de Hebreus, livro de Deuteronômio e em outras passagens, né? Essa questão do hoje. Como é que você entende aí o que seria esse hoje? É aquilo que eu falei há pouco tempo, né? O agora, né? Agora. Você nesse momento, você dá como eu pedi para essa moça refletir, né? Sobre o momento que nós estamos vivendo. Não adianta, Edmilson, nós estamos num momento em que a minha decisão tem que ser agora. Eu tenho que o momento do meu descanso tem que ser agora. Eu tenho que fazer essa escolha agora. Porque o mundo está assim numa letargia, tá assim, as pessoas parece que estão assim
anestesiadas, sabe? Eu sei que está difícil, está muito difícil para mim também, tá. Eu não sou diferente de ninguém, para mim está muito difícil também. Para todos nós está difícil, né? Agora mesmo eu estou com uma tia que está internada, ela estava numa UTI ontem, né? E ela não está muito bem. E hoje era quase que eu nem vinha para a igreja, porque eu ia para o hospital ficar com ela, mas aí eu troquei para minha amanhã. As pessoas estão assim num momento tão difícil que ninguém está aí para ninguém. Ninguém liga se tu está doente, se tu não está, se tu está passando por um problema, se tu não está. Então, assim, a gente tem que ver que o que a Bíblia, as promessas, as profecias bíblicas estão todas se cumprindo. O amor esfriou mesmo, né? Então, assim, o momento, o meu descanso tem que ser agora. Eu não sei que momento Jesus vai voltar para mim. A questão, Sheila, é que muita gente fica sempre postergando as coisas, né? Adiando. Deixando mais para frente. A gente precisa entender que o seguinte, o verbo, ou o tempo, ele é conjugado no presente, passado, futuro. Né? Presente, passado, futuro. Mas não existe, você só tem o hoje. Não existe nem o passado e nem existe o futuro. Porque você só tem o hoje. Porque o passado já passou. O futuro você não sabe se vai chegar. E o hoje, por isso que ele é chamado de presente. Porque é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus para você. E quando Paulo diz, quando Paulo fala no hoje, se ouvir, ele está falando, como você expressou bem, questão do agora, né? Aqui nós temos aqui, por exemplo, alguém falando aqui sobre concordo, devemos cuidar um dos outros, que a Helena concordando aqui com a irmã. Então, nós só temos o hoje para a gente cuidar. A minha decisão, se eu quero entrar no descanso do Senhor, não vou esperar para entrar no descanso, não, quando chegar na nova terra. Existem momentos, Edmilson, que você chega, às vezes às vezes eu estou em casa e me dá assim aquele desânimo, aquela coisa, menino, deixa eu me levantar, que é isso, meu Deus do céu, não, Senhor, tira isso de mim, porque você sente isso, nós somos humanos, né? Nós sentimos isso. Mas eu fico, não, meu Deus, não, isso aqui não vem do Senhor, não, isso aqui não é para um filho teu passar por sentir isso aqui, não. Deixa eu me levantar, aí eu me animo. Mas, gente, a gente precisa fortalecer a nossa fé. Não adianta as pessoas querem se enganar de dizer assim, não, essa história aí que Jesus vai voltar é antiga, isso aí que as profecias, faz tempo que está tendo fome na terra, faz tempo que tem guerra, né? Gente, eu nunca vi tanta coisa acontecer assim, tão rápido. Eu não sei para vocês, eu sei que para mim o dia amanhece quando eu me espanto é de noite. O dia está passando uma rapidez muito grande, né? Eu tenho certeza que cientistas já perceberam isso. Tenho certeza. Olha, eu tenho 52 anos. Esse ano eu vou fazer 53. Eu vou entrar nos 50, Edmilson. Né? Então, Sheila, eu já presenciei coisas que vão ficar gravadas, não é por causa da idade não, mas é porque aconteceram tantas coisas nesse período de 50 anos, né, que vão ficar aí nos livros, livro de história, né, e eu tenho o privilégio de passar coisas que eu achava que nunca ia passar. Por exemplo, a queda do Muro de Berlim, né, uma coisa que revolucionou aí na década de 80, final dos anos 80, né? Aliás, isso, na década de 80, não foi no final. Acho que foi final de 70, início de 80, uma coisa assim. E agora essa pandemia que nós estamos vivendo, né? E tudo mais. Então, teve eleições diretas que nós não vimos. Então, são coisas que talvez eu estou falando aqui da queda do muro, eleições diretas, né, regime militar, que eu passei por isso aí, que talvez você não sabia nem o que era isso, a não ser que você leia nos livros. Então, as coisas estão acontecendo muito rápido. E a gente nós temos que tomar a nossa decisão hoje. Esse hoje e agora, não deixe para entrar no descanso do Senhor quando você chegar no céu.
Porque talvez você não tenha fé suficiente para entrar lá. Então procure entrar no descanso do Senhor hoje. E o que é entrar no descanso do Senhor? A Helena frisou aqui que entrar no descanso do Senhor é você estar na presença de Deus. Se você tiver, Deus diz, quando tirou o povo do deserto, lá do Egito, ele diz assim, ó, me farão um santuário para que eu possa habitar no meio dele. Era desejo de Deus habitar no meio do povo, para que o povo entrasse nesse descanso. E as pessoas pensam que o descanso que a gente fala é só um dia da semana, você parar de trabalhar, você não fazer isso, você não fazer aquilo, e ficar o dia do pode e o que não pode, né? Mas, na realidade, o que Deus quer é que nós entremos na presença dele. Lá, como dizem, que ele esteja com a gente, né? É como diz lá no livro de Isaías 56, né? O sábado é muito mais do que um descanso físico. E agora, Sheila, eu vou lhe fazer uma pergunta aqui, que não sei, essa lição, como eu estava dizendo, ela me ajudou a esclarecer, colocar as coisas mais em pratos limpos, né? O sábado, ele existia no céu? Existia. Existia sim. Só que não como o sábado que nós temos hoje, né? O sábado que existe hoje para nós. Era um sábado diferente e vai ser um sábado diferente na eternidade, né? Porque o sábado da eternidade, ele vai ser, como o próprio nome diz, vai ser eterno, né? Exato. Nós vamos viver a perfeição, né? Como era essa diferença aí? Do sábado antes do pecado? No sábado no céu e o sábado aqui para a terra. Você poderia nos ajudar ou alguém aqui pode nos ajudar? Pois é, o sábado aqui na terra é como a gente já falou várias vezes aqui, né? É um dia separado do restante da semana para o nosso descanso, uma pausa para a gente. Qual é o descanso que Deus está preparando para nós? É o descanso eterno, né? É o descanso que nós vamos... Quando Deus fizer a renovação da terra, nós vamos ter o sábado para sempre, porque nós vamos viver a experiência da perfeição, nós vamos viver eternamente ali no descanso. Muito bem, Sheila. Olha, por que eu fiz essa pergunta para ele? Porque antes, há um tempo atrás, aí, eu entendia assim, as pessoas perguntavam, a lei de Deus é eterna. Ela já existia antes do pecado. A lei de Deus é eterna. E o sábado? Tinha o sábado no céu, os anjos guardavam o sábado no céu, ou seja, 6 dias trabalhando ou fazendo as coisas, no sábado separar aquele dali. Aí muita gente ficava assim na dúvida, ou dizia assim, existia o sábado está na lei, o sábado é eterno, então o sábado... E aí eu ficava assim, disse, tudo bem, o sábado está na lei, a lei é eterna, a lei já existia no céu. Mas eu ainda ficava, não está bem claro ainda, né? Aí, essa lição, ela me ajudou a entender da seguinte forma. Por exemplo, existia o paraíso, o Éden, no céu? Um Éden como aqui na terra? Não. O céu todo era o paraíso. O que foi que Deus fez? Deus trouxe um pedacinho do céu e colocou na terra, num canto lá. Disse, olha, esse aqui colocou o homem lá dentro. Mas o restante da terra não era como o Éden. O Éden era separado. Mesmo na perfeição, antes do pecado, né? Mesmo na perfeição. Existia toda a terra, mas existia lá o paraíso. Quando o homem pecou, Deus tira ele do paraíso, bota ele para fora, coloca um anjo na porta do paraíso para que o homem não entrasse mais. No dilúvio, diz Ellen White que o paraíso foi elevado. O Éden foi elevado, foi tirado aqui da terra. Muito bem. O sábado, ele existia no céu, não como existe hoje. O que é que Deus quis fazer? Assim como ele trouxe o paraíso, ele trouxe o Éden para colocar na terra, para dizer, Adão, isso aqui é a parte do céu.
Isso aqui é uma parte do céu, Então, eu quando trouxe ele, para cá. então, quando ele tirou o jardim do Éden daqui, que levou para o céu, né? Ele deixou o sábado. O sábado já existia também. Então, Sim. quando ele coloca o sábado, ele quer um pedacinho daquela convivência que os anjos tinham lá no céu. Como você disse, o sábado já tem no céu, já existia no céu. Todo a nova terra, todo o céu, ele é o sábado. Só que Deus separou um dia. Um pedacinho, para que o homem pudesse usufruir, começasse a usufruir desse paraíso. Aqui ainda, né? na Aqui terra. ainda. Então ele separa um pouquinho, um pedacinho e diz: olha, quando você chegar no sábado, você vai estar numa comunhão comigo, você vai estar num relacionamento, você vai esquecer o trabalho, você vai esquecer a correria diária. Então era para nós entrarmos no céu ali. Então todo o céu já é o sábado. Não é que vai ser o sábado, vai ter os 6 dias da semana e o sábado. Não, todo o céu vai ser o sábado. Por quê? O sábado, como nós estamos frisando anteriormente, o sábado, ele é o símbolo da presença de Deus e da nossa comunhão com Deus. E lá não vai ser dia distinto. Tudo isso é lá. Então, quando nós observarmos o sábado aqui, não é porque nós somos como judeus, não é porque nós somos do Velho Testamento. Não, quando nós observarmos o sábado aqui, nós já estamos dizendo: Senhor, eu quero participar do céu, eu quero estar no céu. Então, o sábado é o antegozo do que Deus quer que nós usufruamos aqui. Amém. Então eu entendo mais ou menos isso aí do que é ter o sábado. E acredito agora mais piamente de que o sábado vai existir no céu. Não como nesse mesmo sistema que nós temos aqui. Mas vai ser melhor, né? Exatamente. É como o paraíso vai ter no céu, mas o Éden vai ter no céu. Mas não como ele deu para Adão e Eva, que era separado ali. Sim. Mas sim todo Vai a ser terra pleno, né? vai ser o paraíso. Todo. Então todo o céu, vai ser agora o sábado. Então, que a gente possa se preparar, né? Estar se preparando para esse momento, né? Exatamente. De vivermos na eternidade. O Francisco diz aqui que o dia de amanhã não existe ainda para nós, por isso é que temos que decidir o dia que já conhecemos, que é o dia de hoje. Então, é exatamente isso que nós estávamos frisando. Então, há mais alguém aqui que quer dizer alguma coisa, quer fazer uma contribuição? Nós estamos encerrando aqui. Né? Os irmãos estão um pouco... sempre a transmissão é um pouquinho atrasada, então ainda vou responder ainda mais alguns, mas por enquanto vamos orar e agradecer a Deus Por esse descanso, né? esse descanso. Vamos aproveitando ele enquanto chega o descanso da eternidade, né? Da eternidade. Tão sonhado por todo mundo. O sábado, para o povo no deserto, era a preparação para a entrada na Canaã terrestre. E o sábado para nós, hoje, é a nossa preparação para a entrada no descanso eterno. Amém. Amém. Glória a Deus. Lá será um sábado eterno. Amém. Como a Canaã era um gozo para eles, para toda a vida deles aqui na terra. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Pode orar, Senhor. Oremos. Santo e bondoso Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque ao estudarmos essa lição, nós entendemos que ainda mais do teu plano divino, meu Deus, de nos dar um descanso final, que é a eternidade, Pai. Tenho certeza que todos nós desejamos esse dia. Estamos nos preparando para esse grande dia, Senhor. Tenha misericórdia de todos nós, das nossas lutas, das nossas dificuldades, que o Senhor esteja sempre conosco, em todos os momentos, Pai.
Te pedimos por todos que estão aqui, os que estão em casa, e que o Senhor nos dê um dia de descanso na tua santa presença, hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. Amém.